Vamos lá, nós vamos conversar nessa noite sobre vida extraordinária. Quantos aqui desejam ter uma vida extraordinária? Uau, todo mundo, que bênção! Eu também desejo viver uma vida extraordinária. Todas as vezes que eu penso no meu papel, né, como pastor, eu falo assim para Deus, Deus, que responsabilidade, né? Que responsabilidade poder conduzir as minhas ovelhas. E se tem uma coisa que é cravada no meu coração, é o desejo de ver todos vocês, sabe, decolando, alçando voos muito altos, em nome de Jesus. Em todas as áreas das suas vidas, todas as vezes que eu tomo conhecimento de que alguém está progredindo nos estudos, na vida pessoal, na vida familiar, nossa, eu fico tão contente, fico tão feliz. A sua alegria, ela acompanha a minha alegria. Estava vindo para cá hoje, nós trazemos a nossa irmã Ruth, e aí ela estava compartilhando, né, uma vitória que Deus tem dado para ela essa semana. Eu falei, irmã Ruth, que bênção, a alegria da senhora é a nossa alegria também. A gente fica tão feliz quando as pessoas vão conseguindo, né, conquistar coisas, vão, sabe, sendo agraciadas pelo Senhor, pelo cuidado dEle. Então a gente vai pensar nessa noite sobre a nossa forma, ou uma forma para alcançarmos uma vida extraordinária. E tudo tem a ver com uma coisa tão importante, uma vida derramada no altar de Deus. Uma pergunta importante, a gente vai falar sobre muitos textos aqui hoje, mas uma pergunta importante é o que fazer então para alcançar essa vida extraordinária? Da nossa parte, o que precisa acontecer? Quais são os passos? O que eu preciso ser ou fazer para ter essa vida extraordinária? Porque eu preciso dizer para você, de antemão, que a vida extraordinária ela não vai vir de mão beijada. Você vai precisar de garimpar, você vai precisar de se envolver no esforço para ter essa vida extraordinária. E a vida extraordinária é uma vida abençoada. Então a gente não está falando aqui nessa noite de algo que tem a ver com recursos materiais, mas nós estamos falando de uma questão que tem muito mais a ver com caráter, tem muito mais a ver com aquilo que somos ou que seremos diante das pessoas que estão à nossa volta. A Max Lucado, ele disse o seguinte sobre essa questão da vida extraordinária, uma frase aqui, bem interessante, que eu destaco. Ele disse o seguinte: uma vida extraordinária é vivida nos detalhes diários, nas pequenas escolhas de amor, gentileza e compaixão. 3 coisas indispensáveis. Diga, amor. Não, você vai falar como Betel agora. Vamos lá. Amor. Gentileza e compaixão. É escolher refletir Cristo em tudo o que fazemos. Não é só no que nos convém, é em tudo que nós fazemos. Bom, essa aqui é uma pista. Se eu quero viver uma vida extraordinária, isso vai acontecer nos detalhes do dia. E tem a ver com amor, gentileza e compaixão. É refletir Jesus. Mas a Bíblia ela nos dá muitas pistas. E uma das pistas mais extraordinárias, e esse aqui é um texto que eu tenho cravado no meu coração. Eu fiz desse texto um texto de cabeceira para a minha vida pessoal, e eu quero te convidar, te desafiar a ler esse texto na sua casa depois com bastante calma e meditar nele. Não é simplesmente ler, é ler e meditar, é pensar, é refletir. Esse texto, para mim, é a chave para uma vida vitoriosa. Se você quer ter uma vida vitoriosa, preste atenção. O que Josué vai dizer para nós lá no capítulo 1? Diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Preste atenção no verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Olha só a parte final do texto, do versículo 8. Diz assim: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O finalzinho do texto, ele coloca uma condição para nós. É uma condicional. Ele está dizendo que se nós queremos ter uma vida extraordinária, isso precisa e pode acontecer, e é possível que aconteça, se nós
fizermos alguma coisa. Então, ele vai apontar 5 caminhos, não é uma mensagem expositiva hoje, mas eu quero, com base nesse texto, citar algumas coisas importantes para o nosso bom entendimento. O que o texto ele aponta para nós, o que ele mostra para nós como 5 bons caminhos para essa vida abundante, para essa vida extraordinária? A primeira coisa é coragem. Diga, eu preciso ter coragem. Como eu disse logo atrás, as coisas não vão vir de mão beijada na sua vida. Tem coisa que cai do céu, irmão, pode ter certeza do que eu estou te falando. Tem coisa que Deus coloca assim, você fala, uau, meu Deus, como isso aconteceu? Então, foi Deus que fez, foi Deus que colocou, é Deus que realiza os milagres e que às vezes Ele derrama coisas que nós ficamos assim, pasmos. Mas a primeira coisa importante para uma vida extraordinária é ter coragem. Você precisa ter coragem para trabalhar, você precisa ter coragem para estar aqui, você precisa ter coragem para sair daqui, você precisa ter coragem para entrar dentro do seu carro, você precisa ter coragem para andar na estrada, para pegar a estrada, para ir para um outro lugar, você precisa ter coragem para progredir na vida, você precisa ter coragem para estudar, você precisa ter coragem para levantar amanhã cedo, para trabalhar, você precisa ter coragem para cuidar da sua saúde. Coragem, se nós formos parar para pensar, quase todas as nossas ações, se nós não tivermos coragem, a gente vai fazer, mas vai fazer assim meio que de qualquer jeito, e lá no final não vai ter bom resultado. Isso não é o que agrada a Deus. Mas além da coragem, é preciso obediência. Diga, obediência. Bom, eu quero ser abençoado, pastor. Eu quero ter uma vida extraordinária. Então, além da coragem, você precisa ser alguém obediente. E obediência implica 2 coisas, segundo esse texto que está projetado aqui atrás. Primeiro é seguir e depois não se desviar. Você abraça a verdade, segue a verdade e você não se desvia dessa verdade. Por isso o texto vai dizer para a gente o seguinte, seja forte e muito corajoso. Observe, tenha o cuidado de obedecer, obediência, toda a lei, não é parcialmente, é toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Bom, a história ela não termina por aí. Você precisa, para ter uma vida extraordinária, coragem, você precisa ter obediência, que implica 2 coisas, seguir e não se desviar, mas você também precisa falar da palavra. E falar da palavra tem a ver com o entendimento da palavra, conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O texto, então, vai dizer para nós, não deixe de falar das palavras deste livro da lei. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui, bastante importante, fazer uma pergunta muito séria para você. Nas suas conversas, dentro da sua própria casa, o que é que tem rolado? O que é que tem acontecido? Quais têm sido as conversas dentro de casa? Qual tem sido as conversas de vocês dentro das células, nas nossas células? A gente tem um momento de comunhão com a célula durante a semana, é tão gostoso, a gente se reúne, a gente chora junto, a gente se alegra junto, mas a gente tem tempo de comunhão também com o pessoal da célula. E a pergunta é, que conversa tem rolado nos bastidores? Bom, eu acho que a palavra precisa fazer parte dessa nossa fala, né? Bom, o texto ele vai adiante, ele coloca um outro elemento. Além de falar da palavra, você precisa meditar na palavra. Pastor, o que é meditar na palavra? É você ler o texto e você ficar pensando no texto. Você começa a pensar no texto, você começa a refletir sobre o texto. Por exemplo, pega esse texto aqui, lá na sua casa, com bastante calma depois, leia 1, leia 2. Na terceira vez que você for ler, pega uma caneta ou um lápis e faça os grifos do que mais lhe chama a atenção. É uma sugestão que eu estou te dando. Eu faço isso com a minha Bíblia. E então você volta a uma 4ª leitura, agora para observar os grifos que você mesmo fez. E aí você vai meditar nesses pontos do texto que você começou que lhe chamou a atenção, que Deus, através do seu Espírito Santo, trouxeram como luz ao seu coração. Olha o caminho, que interessante. Você precisa de coragem para ser alguém que vive uma vida extraordinária, obediente, você precisa falar a verdade, você precisa meditar na palavra e você precisa ser fiel à palavra, cumprindo ela de ponta a ponta. E aí você vai ser bem-sucedido. A gente podia ir para casa já,
mas Deus não nos permite ir para casa nesse exato momento. Tem algumas coisas importantes que você precisa ouvir nessa noite. Eu vou voltar à minha pergunta do início dessa pregação, e a pergunta é: quantos aqui querem viver uma vida extraordinária? Todos. Eu sou primeirão aqui na frente a levantar os meus 2 braços. Então, se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa entender algumas coisas muito importantes. E a primeira delas, você precisa decidir tornar-se a pessoa mais confiável e verdadeira que você já conheceu na sua vida, na sua história. Você quer ser alguém que tem uma vida extraordinária, então você tem que se tornar alguém de confiança. Você precisa ser alguém de confiança. A propósito, Deus ele está atrás de pessoas de confiança. O Salmo vai falar sobre isso. Os textos serão apenas projetados aqui atrás, a referência. Se você quiser abrir, por favor, abra, porque eu vou fazer a leitura logo na sequência. Salmo 101, verso 6, vai dizer o seguinte: os meus olhos, o Senhor falando, os meus olhos procuram os fiéis na terra, para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém? Quem é que Deus está atrás? Dos fiéis. E quem é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel é uma pessoa confiável e uma pessoa verdadeira. Você precisa se tornar alguém exatamente desse jeito. Bom, diferente disso, a gente vai caminhar num caminho assim muito obscuro. Quando nós não somos confiáveis, nós não somos abençoados. Então, o desafio de hoje, se você quer ter uma vida extraordinária, é que você entenda se tem sido ou não alguém confiável. Pastor, como assim? É exatamente isso. Ao olhar para dentro do seu coração, de verdade, responda para você mesmo. Você se considera alguém confiável? Você se considera alguém de confiança? Você se considera alguém de confiança se você é casado para sua esposa? Você se considera alguém de confiança para o seu esposo? Você se considera alguém de confiança para os seus filhos? Você se considera alguém de confiança para a sua liderança espiritual? Você é alguém em que se pode confiar? Ou alguém que, quando as pessoas olham, eles falam assim: olha, essa pessoa não dá para confiar muito? Bom, deixa eu tentar ilustrar isso. É mais ou menos assim: alguém de confiança é alguém que eu posso depositar palavras diante dela, eu posso compartilhar algo que pode ser até confidencial ou não, e essa pessoa vai guardar no seu coração. Ela não simplesmente vai se assentar comigo, eu vou compartilhar com ela, e no segundo posterior à nossa conversa, ela vai sair contando para todo mundo a minha vida. Quando alguém caminha por este caminho, nós consideramos que essa pessoa não é alguém de confiança. Eu conheço pessoas que são de confiança e conheço pessoas que não são de confiança. E você também conhece pessoas que são de confiança e pessoas que não são de confiança. Bom, a grande questão é que os olhos do Senhor, eles estão passeando sobre a terra. E Ele está procurando gente fiel. E gente fiel, para mim, é gente de confiança e verdadeira. E eu quero dizer que você precisa, se não é, se tornar esse tipo de gente. Amém? Esse amém já deu uma diminuída. Vou perguntar se amém ou não amém de novo. Amém? Amém. Vai que alguém diz não amém, né? Misericórdia. Senhor, tem compaixão, né? Gente, nós precisamos ser pessoas de confiança uns para os outros. É tão bom quando você olha dentro dos olhos de alguém e você sabe que a pessoa está sendo verdadeira com você. É bom, não é, gente? É bom demais, é ótimo, é tremendo. Você olha para os olhos da pessoa e você sabe que o que ela está falando tem a ver com a verdade. Pessoas assim são pessoas que nós temos que valorizar muito, muito, muito. Para se tornar alguém mais confiável, que você já conheceu na sua vida, você precisa entender 3 coisas. Primeiro, que isso só é possível quando a gente vai para os pés de Deus. É Deus que nos torna pessoas confiáveis. Hey, olha para mim um pouquinho e entenda. Todos nós falhamos em algum momento da nossa vida nessa questão de confiança. Eu já falei. Eu lembro de um momento da minha vida que eu caí na besteira de falar mal de um amigo meu, de um pastor. Eu não fui alguém de confiança para ele. Eu não tenho vergonha de dizer isso para você, sabe por quê? Porque eu me envolvi num processo de reparação do dano que eu havia causado. Passou quase que 15 anos daquela besteira que eu tinha falado dele, e o Espírito Santo, que habita na minha vida,
um dia tocou no meu coração e disse o seguinte: você vai atrás. Eu tentei, não deu certo. Tentei uma segunda vez, não deu certo. E aí Deus deu uma estratégia. Deus colocou assim no meu coração: faz contato com a esposa dele. E eu fiz contato com a esposa dele, uma pastora querida, amiga nossa. E aí ela fez a ponte. E aí, nessa conversa, eu disse o que precisava dizer. E ela falou: pode deixar que eu passo para ele todas essas informações. Ela passou, depois ela veio e escreveu de novo uma mensagem para mim. Ela disse: filho, olha, tratando eu desse jeito, com amor. Ela falou: filho, eu falei com ele, e não precisa se preocupar, porque não é nada que você precisa tá aí preocupado, porque isso já foi. E quer que eu diga uma coisa? Irmãos, eles nem sabiam que eu tinha feito isso. Mas tem uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar agora, e pode ser que seja uma chave na vida de alguém que está aqui nessa noite. Ele não soube disso, muito provavelmente, do que eu havia dito, escrito, na verdade, numa página de comunicação pastoral, do meio que eu fazia parte. Um artigo que eu escrevi criticando uma ação da igreja dele. Eu nem era da igreja mais, e fui dessa igreja. Pior de tudo é isso, eu era dessa igreja. Mas aí, o Espírito Santo falou assim para mim: você já tem essa palavra, mas você precisa de ir lá e pedir perdão pessoalmente. No dia 4 de setembro do ano de 2015 ou 16, não me recordo agora exatamente, se 14 ou 15, eu me lembro que eu com a Helenice, nós tínhamos ganho um final de semana lá em Campos do Jordão, e é perto da cidade de São José dos Campos, onde esse pastor é pastor da igreja da cidade, é pastor Carlito, a esposa dele é a pastora Leila. E aí eu falei: Leila, eu vou tentar fazer contato, a gente vai para o culto à noite. Nossa diária terminava final da tarde, no domingo. Eu falei: a gente passa lá, e ficamos na casa da minha cunhada, que mora em São José dos Campos. Eu tenho uma história em São José dos Campos, na minha vida passada. E aí fiz contato. E ela, mais do que prontamente, ele estava lá na cidade nessa ocasião, e ela disse: pode vir, depois do culto, Carlito vai te receber. E eu fui para o culto. E no final do culto eu fui muito bem recebido. A igreja é muito grande, é uma igreja que tem nas suas celebrações 5, 6 mil pessoas hoje, uma igreja muito grande, uma mega igreja. Mas eu estava sentado assim na frente, e daqui a pouco chegou um rapaz, botou no meu ombro, ele falou: pastor, o senhor que é o pastor Daniel? Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: o pastor pediu para você aguardar ele lá na sua sala, ele está terminando o culto já, daí ele já vai ter esse momento com você. Tudo bem? E aí eu entrei na sala, e eu fiquei aguardando. Daqui a pouco termina o culto, o pastor Carlito vem, e aí eu falei: pastor, eu estou aqui por uma razão, a esposa dele estava junto, estou aqui por uma razão, eu fui desleal com você, e eu falei coisa que não devia. Daí ele falou: isso já está no passado, você não tem que se preocupar com isso, eu abençoo a sua vida. Gente, eu encontrei tanta generosidade naquele dia, tanto amor envolvido. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: você não vai pedir o perdão de pé, você vai ficar de joelho. Aí eu olhei assim: mas precisa de tudo isso, Senhor? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Amém, Senhor. Pastor, só que é o seguinte, eu preciso fazer isso de um jeito diferente. Fica à vontade. Dobrei o joelho, tinha mais umas 3 ou 4 pessoas na sala que eu nem conhecia, mas também não estava nem preocupado com o que elas iam achar. Sabe por quê? Porque era eu e Deus. Porque era eu e aquele homem de Deus. E aí eu dobrei o meu joelho, eu pedi perdão, olhando dentro dos olhos dele, e ele chegou perto de mim com a sua esposa. Eles impuseram as suas mãos sobre a minha vida e me abençoaram. Sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque isso tem a ver com ser alguém confiável. Se você pisou na bola, eu quero dizer que esse é o tempo de você reparar a sua falha, o seu erro. Eu fiz isso, e eu garanto para você que depois daquele dia, a minha vida, ela tomou uma outra medida na presença do Senhor, para muito melhor. Minha vida foi tocada, transformada, eu recebi do Senhor uma medida sacudida, transbordante e alucinante da graça dEle, de tanto amor de Deus.
Eu acho que você não está ouvindo essa palavra aqui nessa noite por um acaso. E pode ser que você tenha que reparar alguma coisa à vida de alguém. E o meu incentivo no dia chamado hoje é que você faça isso. Isso só é possível aos pés de Deus. Quem sabe hoje Deus te chama para viver uma vida extraordinária, primeiramente passando por cima do seu próprio orgulho. E aí você então vai poder dizer que é um filho de Deus preparado para tudo aquilo que Ele deseja fazer através da tua vida. Sem trabalhar no nosso caráter, tem coisa que Deus não vai confiar nas nossas mãos. Escute o que eu estou te falando. Sem trabalhar algumas coisas no nosso caráter, tem coisa que Deus não vai confiar na nossa mão. Ele tem que primeiro trabalhar o nosso caráter, ele tem que ver se nós somos esse tipo de gente aqui, ó, fiel, que Ele está buscando na terra, para então, ao olhar para nós e ver se em nós há quebrantamento, há entendimento, para a gente poder fluir nas asas do seu Espírito. Mas tem uma outra coisa importante, eu preciso desejar isso. É possível só aos pés de Deus, mas eu preciso desejar isso. Isso envolve esforço e decisão. Ninguém decide ser alguém confiável e verdadeiro por si só. Há pessoas que têm dificuldade nessa questão e precisam mudar isso nas suas vidas. Mas aí, tudo começa aos pés de Deus. Mas ainda há uma outra coisa, exercício. Você precisa exercitar os seus músculos da confiança. Você precisa se tornar alguém confiante exercitando os seus músculos. Você vai ser tentado a não ser fiel. Você vai ser tentado a falar dos outros, a criticar os outros, a falar pelas costas, a um monte de coisa, a um monte de sentimento, inclusive. Mas você não pode se render a isso. Se você quer viver uma vida extraordinária, está dando para entender, meus queridos? Amém, irmãos? Está todo mundo comigo aí, no nome de Jesus? Vamos lá, a gente quer viver uma vida extraordinária, e nós precisamos fazer algumas coisas para isso. E a primeira coisa é se tornar a pessoa mais confiável que eu já conheci. Não é que eu vou me apoiar em mim mesmo, mas eu vou me transformar pelo poder do Espírito que habita na minha vida, e eu vou me tornar alguém que as pessoas vão olhar e falar assim, ele é verdadeiro, ela é verdadeira, ele é alguém que anda na verdade, ela é alguém que anda na verdade. Quem anda na verdade é confiável. Observe, pessoas confiáveis e verdadeiras, elas são honestas, justas, não são instáveis e nebulosas nas suas ações. Não é gente que você fala assim, será que é isso mesmo? Não, você tem certeza, você sabe que a pessoa, o que ela está fazendo. Irmãos, olhem para mim, por favor. Tem alguém que habita em nós, que se chama Espírito Santo de Deus, e Ele revela. Ele revela. Se você é habitado pelo Espírito Santo, você sabe o que eu estou falando e sabe quanto Ele revela. Até que ponto você pode confiar numa pessoa, até que ponto você não pode confiar. E se a pessoa é alguém de confiança, ou se ela não é alguém de confiança. Pessoas confiáveis e verdadeiras, elas não são comprometidas com a mentira, elas não são nebulosas nas suas ações. E tem uma coisa muito especial, e essa eu acredito que é uma grande bênção sobre as nossas vidas. Pessoas confiáveis e verdadeiras são honradas por Deus. Diga graças a Deus. Agora, de verdade, eu espero que você tenha dito graças a Deus, porque você está buscando ser alguém confiável e verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, responda para o seu próprio coração agora, mais uma vez, a pergunta: eu tenho sido alguém confiável e verdadeiro? É só você, não precisa responder para ninguém, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa, para ninguém. Responda para você mesmo. Nesse exato momento, responda no seu coração: eu tenho sido alguém confiável e verdadeiro, eu tenho me esforçado nessa direção. Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de que quando a gente falha nesse sentido, a gente vai reparar o nosso erro. Eu fiz isso, eu contei para vocês. Eu acho que foi uma falha que eu cometi na minha vida que atrasou minha vida uns, anos-luz. Se eu tivesse virado essa chave antes, meu Deus, estava no outro nível hoje na minha vida, em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Bom, há duas instruções bíblicas muito importantes que eu quero deixar para vocês agora. A primeira delas é um alerta, e é muito importante que eu deixe esse alerta. Primeiro, seja alguém de palavra. Você quer ser alguém desse tipo aqui, alguém que quer ver uma vida extraordinária, alguém que é confiável, então seja alguém de palavra. Mateus vai dizer o que para nós? Capítulo 5, verso 37.
Seja, porém, a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que diz passar vem de procedência maligna. O que o texto está ensinando para mim e para você? Ou é sim ou é não, irmãos. Não tem meio termo. Essa é a primeira lição. Então, seja alguém de palavra. Segundo, não confie em pessoas que provaram serem desleais, a não ser que ela esteja envolvida num processo de transformação na sua vida. Eu vou repetir. E é um alerta de Deus para você hoje aqui. Não confie em pessoas desleais. Não confie. Agora, como é que eu posso dizer que alguém é desleal? É porque você deposita confiança e essa pessoa falha com você. Mas ela não falha uma vez, porque uma vez você perdoa. Na segunda você perdoa e 70 vezes 7 você perdoa. Mas acontece que o fator confiança, se essa pessoa tem como estilo de vida não ser alguém confiável, você tem que ficar esperto. Está dando para entender? Você é crente, mas você não é bobo. Amém? Provérbios 25, 19. Vai contar uma coisa muito forte para nós. Presta atenção nesse texto. Alguém aqui já teve o dente quebrado? Alguém já teve o dente quebrado até a raiz? Até a raiz? É dolorido, irmã Fátia? Terrível. Eu ouvi alguém aqui dizer que é uma dor insuportável, quando o dente quebra e vai até a raiz, até lá dentro, porque você vai ter que tirar tudo, vai ter que arrancar aquele negócio. E olha o que Provérbios diz, ele diz o seguinte, como o dente quebrado, e ele vai falar do pé sem firmeza. O que é um pé sem firmeza? Sabe quando você tem um pé machucado, e aí você vai começar a andar, você não consegue se apoiar direito. Se você forçar, pode ser que você caia. Você pode perder a força. E olha só o que ele vai dizer. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança no desleal. No tempo da angústia. Se no tempo difícil é embaçado confiar no desleal, imagina no tempo de angústia, meu irmão. Pensa um negócio desse. No tempo de angústia, você tem mais que cercar de gente que vai te abençoar e que vai te guardar em oração. Amém? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança no desleal. Eu acredito na mudança das pessoas. E louvo a Deus porque isso só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Jesus transforma. Eu acho que ele me tornou alguém de confiança para aquele pastor de alguma forma. Não foi pelo que eu fiz, e nem por mérito, mas por uma mudança de mente. Porque eu podia ter feito um teatrinho ali. Eu podia ter, ido até ali, dobrado o joelho, e ter chorado. Pastor, porque eu falei isso de você? Tá. Mas ser uma coisa maquiada, aparente, e aí, daqui a pouco, fazer a mesma coisa. Então, eu quero finalizar esse ponto dizendo o seguinte, o que é que vai provar que essa pessoa, de fato, merece a sua confiança? Mudança. É possível? Olha aqui para frente. Eu quero ser alguém de confiança, das minhas ovelhas, da minha esposa, da minha filha. Só que eu sei que é um preço a ser pago por tudo isso, e eu tenho procurado pagar esse preço. Olha só, pastor Rick Warren disse o seguinte, lealdade é uma disposição de permanência firme em nossos compromissos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Eu vou repetir, lealdade. Você é fiel a essa igreja? Você é leal a essa igreja? Ok, então observe. Lealdade é uma disposição de permanência firme em nossos compromissos, que não são assumidos diante de homens, mas diante de Deus, amém? Amém, irmãos? Vamos lá? Mesmo quando as coisas ficam difíceis. O que acontece às vezes quando algumas coisas ficam difíceis para algumas pessoas? Elas correm, elas se escondem, elas partem, elas vão, e não é isso que nisso Deus não é glorificado. Bom, gente, vamos lá, uma segunda lição muito importante, muito, muito, muito forte. Para alcançar uma vida extraordinária, descubra que o maior sacrifício tem a ver com obediência. Diga, obediência. Você precisa obedecer, irmão. Você quer ter uma vida extraordinária? Obedeça a Deus, obedeça a palavra do Senhor. Esse texto que está projetado aqui conta para nós uma história. Foi mais ou menos assim.
Saul com seus soldados estavam para entrar em guerra. E aí, o que acontece? Ele pede para chamarem Samuel, que é o profeta, para que o Samuel apresente um sacrifício, porque era costume dos reis consultarem a Deus antes de entrar em guerra, para saber se eles iam ser vencedores ou não. E acontece que eles não acham Samuel, e Samuel demora a chegar, ele tinha marcado um prazo, ele atrasou. Alguma coisa aconteceu, eu acredito que faz parte isso de um propósito maior de Deus, até para testar o próprio Saul. E o Saul achou por bem de apresentar o sacrifício. Presta atenção, ele é rei, ele não é sacerdote, ele não é profeta. Ele não tem que se envolver com coisa que ele não foi chamado. O ofício dele era estar na frente da batalha, pilhando os soldados, empolgando todo mundo, aguardando o sinal que viria a partir do profeta, do sacrifício, e aí então entrar em batalha, e ser o primeiro a enfrentar o povo lá na frente. Essa é a questão. Bom, acontece que ele apresenta o sacrifício, e nisso Deus não é glorificado. Aí eu pergunto para você, de verdade, olhando para essa situação, aparentemente, não parece que ele tenha feito uma coisa boa. Ele está apresentando um sacrifício a Deus. Ele está querendo agradar a Deus, ele está querendo consultar a Deus. Aparentemente sim, mas nós precisamos entender que não é o que aparentemente nós podemos fazer que nós devemos fazer. E é isso que acontece. Capítulo 15, verso 22 e 23, vai revelar para nós o seguinte: Samuel chega, e agora o que acontece? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Agora, por favor, preste muita atenção nesse texto, porque isso aqui é muito sério. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. É muito sério. A desobediência, e observe, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Bom, resumo da ópera, está encerrado aqui o ofício de rei. Ele perdeu a bênção porque ele fez uma coisa, na verdade ele já vinha numa decadência na sua vida com Deus. Eu pergunto aqui, qual é o maior e o verdadeiro sacrifício na perspectiva desse texto? Qual que é o maior e o verdadeiro sacrifício? Qual é? Obediência. O maior sacrifício que você possa render a Deus é a sua obediência à sua palavra. E a pergunta, então, ela passa a ser agora: eu tenho obedecido a palavra de Deus? Não, eu quero ver uma vida extraordinária. Amém? Eu também quero, eu preciso viver essa vida extraordinária. Mas o quanto dessa palavra está impregnada no meu coração, eu estou procurando viver ela, eu estou querendo, mais dela. Aí alguém está aí pensando, refletindo, conforme eu estou falando, e chega à conclusão: não, mas eu sou feito de carne e de osso, eu sou tentado, eu sou pequeno, eu não consigo, suportar todas as pressões. O que eu quero dizer para você é que no Senhor você é mais que vencedor. Amém? No Senhor você é mais que vencedor. No Senhor você pode dizer não para as propostas. No Senhor você pode dizer não para sinalizações. A propósito, existem muitas sinalizações feitas a respeito de vocês aí no mundo afora. Tem gente sinalizando, dizendo: olha, presta atenção, vou fazer isso por você, vou fazer aquilo por você. Cuidado, engodo. Cuidado, você pode se machucar. Não caia nessa besteira, entenda duas verdades sobre a obediência. Obediência atrai o favor de Deus. Você quer ter o favor de Deus sobre a tua vida? Obedeça. Obedeça. Vai ter dia que vai ser difícil obedecer. Tem dia que eu falo assim: Deus, eu preciso fazer isso. Deus fala: é para você fazer. É você que tem que fazer. Aí eu olho para Deus e falo: Senhor, mas o Senhor tem certeza? E Deus fala: é você. Vai e faça. É você que tem que fazer. E eu vou e faço. Mas não faço gemendo, faço com alegria. Mas vamos considerar aqui, todo mundo que está aqui nessa noite, nem sempre é fácil a gente fazer o que Deus pede para a gente fazer. Sim ou não, irmãos? Será que é difícil só para mim?
Tem coisa que Deus às vezes pede que eu falo, Senhor, uau, o Senhor tem certeza disso? E Deus olha lá de cima e fala, eu tenho certeza, porque é você que tem que fazer, não é outra pessoa no teu lugar. Olha para mim, por favor. Tem coisa que é você que vai ter que fazer. Ninguém vai fazer no teu lugar, ninguém vai fazer. E tem um detalhe, faz do jeito certo, na obediência. Obediência em submissão é melhor do que sacrificar. Qual é o valor da obediência para você? Tem duas frases aqui interessantes. John Maxwell, ele disse o seguinte: a obediência é a chave que abre as portas da bênção nas nossas vidas. Eu quero ser abençoado, então eu vou obedecer. É uma escolha, é uma decisão. O bispo T.D. Jakes disse o seguinte: a obediência traz transformação. Ela nos molda e nos prepara para o propósito que Deus tem para nós. Aleluia por isso. Mas tem uma terceira coisa, para aqueles que desejam viver uma vida extraordinária, e eu espero que de verdade a sua proposta inicial desse culto continue sendo a mesma. Você levantou a sua mão e disse, eu quero viver uma vida extraordinária. Há uma terceira coisa, tão importante. Para alcançar uma vida extraordinária, abra-se para um contínuo processo de crescimento no campo dos relacionamentos. Diga o seguinte, eu preciso me relacionar bem com as pessoas em minha volta, principalmente com os meus amigos. Como é bom ter amigos. Uau! Como é bom poder dizer, eu tenho amigos. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 17 diz isso. Como é bom ter amigos. Como é bom sentir o amor dos amigos. Como é gostoso ter a presença dos amigos. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você não vai ter amigos se você não se abrir para amigos. Tem gente que parece caramujo diante do sal. Já viu? Você quer derreter uma lesminha que está dentro do caramujo, joga sal perto dele. Ele não passa perto, mas de jeito nenhum, porque ele morre se ele passar ali. Ele desintegra. Então, assim, às vezes, Deus, ele quer que você se relacione com pessoas, mas você, por si só, coloca uma barreira diante de si, em sua volta. Você se cerca de coisas salgadas. E aí você se retrai, você fica incrustado, você fica para dentro. E aí você deixa de vislumbrar, você deixa de curtir, você deixa de usufruir o que as pessoas podem proporcionar através da presença delas. Não é interesse. Ei, olha para mim, não é interesse. Mas é tão gostoso quando a gente, nessa via de mão dupla, a gente semeia e a gente colhe, ou quando a gente semeia, quando a gente colhe, a gente também semeia. Amizade é isso, gente, sabe? É o que a gente vive lá na célula. Como eu falei, a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente come junto, e é tão bom, né? É gostoso demais. Estava falando na quarta-feira agora, um levou uma coisa, a gente comprou algumas coisas, e o outro tinha fruta, tinha um monte de coisa lá, tinha fruta, tinha para todos os gostos, né, Helenice? Tinha para Helenice, tinha para quem queria mais light, tinha para todos os gostos. Gente do céu! Aí eu lembrei do meu passado, quando eu era garoto. Não tinha daquele jeito. Não tinha. Difícil ter uma abundância, sabe? Hoje, se eu quiser, eu posso comprar, a gente coloca ali, come junto. Mas quarta-feira tinha uma abundância na mesa, sou anjo do céu. Eu falei, misericórdia. Maurício. É bom demais. Aí depois eu estava celebrando a Deus, falei, Deus, obrigado pela abundância que a gente tem. E sabe o que é mais gostoso? Não era só para mim, era para repartir, era para todo mundo. Todo mundo pôde se satisfazer ali, foi tão gostoso. Agora, amizade, comunhão, você precisa se abrir para os relacionamentos, irmão. Por favor, se abra, em nome de Jesus. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade. Nós precisamos ter bons relacionamentos com os nossos amigos. E bons relacionamentos significam dizer que tem 3 coisas. Presta atenção agora. Primeiro, respeito. Diga respeito. Você quer ter bons amigos? Respeite as pessoas. Se dê o respeito e respeite as pessoas. Segundo, lealdade. Diga lealdade.
Uma amizade sem lealdade não existe. Não tem como você ter um amigo se você não for leal a ele, ele não for leal a você. Tem um pouco a ver com o que eu falei no primeiro ponto da mensagem dessa noite. Lealdade. Ser alguém confiável. A pessoa olhar para você e falar, eu confio em você. Eu tenho um amigo que se chama Adriano. Eu chamo ele de Adrianão. E ele me chama de Pastorzão. E aí, o Adrianão e o Pastorzão são amigos há mais de 20 anos, 22 anos, mais ou menos, aí para mais, 20, alguma coisa assim. E a gente se fala sempre. Às vezes uma vez no mês, às vezes a cada 3 meses. Nossa, pastor, mas que amizade que é essa? É leve. É leve. Eu respeito ele, e não é pela quantidade do tempo que nós falamos que a nossa amizade é extraordinária. Não é isso, tem a ver com a qualidade. Nossa amizade é uma amizade de qualidade. E a sua amizade com as pessoas precisa ser uma amizade de qualidade, mas tem lealdade. Eu falo para ele o que eu penso, ele fala para mim o que ele pensa. E é muito bom, porque nós somos verdadeiros. Mas tem uma coisa, a gente tem respeito um pelo outro, então a gente sabe como falar um com o outro. E isso é maravilhoso. Mas tem um terceiro elemento, que tem a ver com o que eu falei agora há pouco. É leve, precisa ter leveza. Essa é a terceira característica, a terceira marca de bons relacionamentos. Primeiro, respeito, lealdade e leveza. Negócio quando é muito, assim, colento, não dá muito certo. O bispo Jakes vai dizer o seguinte para nós, e depois a gente vai considerar aqui pelo menos 10 dicas sobre boas amizades. Vamos lá. Coloca a frase do Jakes. Isso, obrigado. Os verdadeiros amigos são aqueles que têm as mãos erguidas quando todos os outros se afastam. Eles refletem o amor incondicional de Cristo em nossas vidas, mostrando que a amizade é um ato de fé e lealdade. Um amigo verdadeiro é aquele que permanece mesmo nos momentos de solidão e perda. Como é bom ter amigos ao lado. Eu tenho uma irmã que se chama Débora, que é minha amiga. Eu tenho ela como minha amiga. E eu sou amigo dela também. Só que a gente mora longe um do outro. Então a gente se fala sempre, toda semana, mas se fala pelo celular. Que bom. Mas eu tenho vocês aqui do meu lado. E é tão bom ter vocês aqui do meu lado. Quando a Bíblia diz que amigo que ama em todos os momentos, irmãos na diversidade, eu os encontro aqui. E é tão bom ter vocês, porque o amor é incondicional, a presença é constante, e é extraordinário poder dizer que eu posso contar com você. E eu sei que você pode contar com muita gente aqui dentro também. Amém? Amém. Essa amizade é linda, né? É maravilhosa. Mas eu vou repetir. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Você só vai ter amizades aqui dentro se você se abrir para essas amizades. Se você se fechar, muito provavelmente, você vai dizer, não tem comunhão com esse povo. Não tem comunhão com essa igreja. Se você se fechar no seu mundo, você não vai conseguir usufruir o que eu usufruo. Não é porque eu sou pastor, não. Você quer um exemplo disso? De verdade, quantas pessoas que estão aqui nessa noite e que têm amizades verdadeiras aqui dentro? Levante uma das mãos, por favor. A grande maioria. Outros estão chegando aqui agora e outros precisam de descobrir essas amizades verdadeiras. Você precisa se abrir para ter amizades, com base na lealdade. Não se esquece disso. 10 dicas para desenvolver bons relacionamentos e manter boas amizades. Pastor, eu tenho boas amizades, eu tenho bons relacionamentos, e eu sei que essas pessoas são extraordinárias. Então, para manter essas boas amizades, 10 dicas aqui. Primeira delas, saiba falar e saiba ouvir. Amém? Saiba falar, mas também saiba ouvir. Segundo, cuidado com cobranças descabidas e desproporcionais. Essa pessoa, você não faz nada por mim. Você, só eu faço por você. Gente, isso aí é conversa da garotada. É a conversa dos pequenininhos lá, de salinha de aula.
Não é conversa de gente grande. Tudo bem? Amém? Vamos lá. Doe e receba. Você não quer ser só depositário e você também não quer ser só receptor, até porque constrange você só receber, receber, receber e nunca expressar, nunca doar. Em quarto lugar, preze pela qualidade do tempo e não pela quantidade do tempo. Irmão, eu posso passar 1 ano sem falar com aquele meu amigo. Se a gente falar 10 minutos, valeu pelo ano inteiro. Porque as nossas conversas são top. Pensa numas conversas boas. De alinhamento, de oração. Lógico que 10 minutos não dá, né? Mas vamos colocar aí uma meia horinha pelo menos, né? Acho que uma das conversas mais longas que a gente teve foi mais de 6 horas, mas foi na beira da praia. Ele veio nos visitar e a gente sentou e conversamos e foi tão bom, foi muito bom. Bom, quinta dica, dê apoio e encorajamento. É uma via de 2 mãos. Sexto, prevaleça ao teste do tempo. Sabe quando alguém é um amigo verdadeiro, conforme os anos vão passando e a pessoa continua do mesmo jeito com você? Ela não fica te medindo, ela não fica te comparando, ela sabe quem é você e você sabe quem é ela, e o tempo vai passando e vocês vão avançando nessa amizade. Olha só, estabeleça com base no tempo o amor de Deus. Bons relacionamentos precisam ser regados pelo amor. Mas deixa eu dar uma dica mais incisiva aqui agora. Como que a gente consegue desenvolver bons relacionamentos e manter boas amizades? Não sendo chato. Vocês me perdoam aí, gente, está todo mundo junto, mas é assim, não sendo chato. Uma outra dica também incisiva, não seja pegajoso. Você é meu amigo? Então você só pode sair comigo. Você está no mundo de Bob, irmão, misericórdia. Né? Está no mundo de Bob, mundo de ilusão, não é possível, né? Eu quero isso com a minha esposa. E mesmo assim, se for, sabe, às vezes já aconteceu dela viajar para ficar fora um tempo, de eu viajar, existe uma beleza nisso, não existe? Né? Esse tempo assim, não é lacuna não, esse tempo distante um do outro, existe uma beleza nisso também, não é pecado não, irmãos, e é bom, porque quando volta... É bênção, é muito bom. Ter saudade é gostoso. Não é gostoso ter saudade? Eu acho gostoso. Ter saudade é bom. Né? A gente estava com saudade da irmã Sueli, do irmão Onofre. Que bom, vieram hoje para a nossa celebração. Que gostoso estar aqui. Né? Olha só, além de não ser chato, de não ser pegajoso, nunca desenvolva uma amizade com base no medo. Tipo... Para eu ter um bom relacionamento com essa pessoa, eu tenho que ficar escolhendo palavras, escolhendo o que eu digo, o que eu não digo. Sabe, tipo pisando em casquinha de ovo? Gente, ninguém merece uma amizade desse tipo. Se você tem um amigo assim, não é amigo. Desculpa eu jogar um balde de água gelada na tua cabeça aí, na sua amizade, mas não é amizade, não é possível. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com as suas ações, você tem que tomar cuidado com o que suas reações. Quem que aguenta um negócio desse? Quem aqui quer uma amizade dessa? De verdade, responda. Se você quer por você, irmão, Deus tenha misericórdia da sua vida, em nome de Jesus. Porque eu não quero, mas de jeito nenhum, mas não me pega nem com arpiste um negócio desse. Não tem jeito, amizade assim não. Tem que ser leve. A comunhão é feita dessa simplicidade, da leveza. Quando tem muita cobrança, sabe aquele negócio de cobrar, de querer, de sufocamento, não dá certo. Uma vez uma pessoa que foi ovelha minha, muitos anos atrás, você veio para cá, mas não foi na minha casa. Eu falei, irmã, não deu, foi correndo com um médico, outra coisa. Aí uma outra vez, você não foi na minha casa, estou ficando bravo com você. Eu falei, então vai ficar bravo, porque não dá, não deu, não tem jeito, eu fui com um objetivo. Aí uma vez fui, aí quando fui na casa da pessoa, mas me fez tanta cobrança, que eu saí de lá assim, eu saí em depressão. Eu fui de lá para o PS para tomar alguma medicação, porque... O negócio foi, eu fiquei tão mal, irmãos, eu fiquei tão mal, que eu falei assim, nunca mais eu volto lá, afastou de mim.
E depois, mensagem de WhatsApp, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso, Jesus? Olha, uma pessoa maravilhosa, pessoa de uma, assim, muito bacana. Filho de Deus, sabe? Mas filho de Deus não é pegajoso. Aí eu falei, eu fui muito claro. Você tem que ser claro com as pessoas. Olhe para mim aqui, por favor. Você precisa dizer. Aí teve um dia que eu falei para ela, irmã, o meu amor por vocês, o meu carinho por vocês, o meu respeito por vocês, independe de eu fazer contato todo dia. Porque figurinha era todo dia, eu tinha que responder as figurinhas todo dia. Porque se eu não respondesse a figurinha todo dia, era problema todo dia. Figurinha, sabe? Aquela figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom ano, 365, 366 quando bissexto, e aí vai. Eu falei, calma, irmã. Eu falei, irmã, independe disso. O que eu quero dizer para você, que o tempo que eu puder estar com você, que você puder estar comigo, eu quero estar com o coração leve, quero estar com o coração, sabe, tranquilo. Então, não me cobra, por favor. Eu falei. Resultado, silêncio glacial e contundente. Nunca mais recebi figurinhas, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mas quer que eu te conte uma beleza dessa amizade? Ela prevaleceu do jeito certo. Amém? Acho que Deus está querendo falar alguma coisa aqui, eu não sei. Minha última palavra, eu quero ser mais objetivo agora. Para alcançar uma vida extraordinária, em último, disponha ao exercício contínuo da renovação da sua mente aos pés de Deus. Direto. Deus, me renova a minha mente. Deus, eu quero viver o extraordinário. Eu quero ter uma vida extraordinária. Senhor, me ajuda. Paulo falando agora aos Efésios. Quanto antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tudo que eu falei anteriormente aqui, deslealdade, esse negócio de amizade esquisita, tem a ver com esse despir-se do velho homem. Se a gente faz isso quando a gente estava lá fora, com Jesus é diferente, irmãos. A pegada é outra. Deu para entender, gente? Amém? Com Jesus tem que ser diferente, porque Ele vem para renovar isso aqui, para mudar a nossa mente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Os desejos enganosos, mesquinho, que é só para si, egoísmo. Aquele que é alcançado por Cristo, que alcançou esse entendimento, entenda, é leve, é solto, é bonito. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha só, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. As 5 razões pelas quais você deveria buscar uma mente renovada. Eu finalizo aqui essa palavra nessa noite com essas 5 dicas. Primeiro, você deveria buscar uma mente renovada para que você possa aguentar as pressões e as mudanças da vida. Você só vai resistir às pressões e às mudanças da vida que a vida moderna está impondo sobre nós se a sua mente for renovada no Senhor. Eu não estou falando de ser mundano na forma de pensar, não. Eu estou falando de ser bíblico, mas eu estou falando de pedir para Deus, Deus me renove, eu preciso do Senhor. Uma segunda dica, para não se tornar uma pessoa religiosa e julgadora. Por quê? Porque o tempo dentro da igreja, se você não for recebendo de Deus mudanças diárias, transformações e renovação, vai te tornar um religioso. E Deus não quer te ver como religioso. Deus não quer que você seja um religioso. Deus quer que você tenha uma vida religiosa saudável, mas não quer que você se torne um religioso julgador. Uma outra coisa, para receber a perseverança conforme a vida passa. E é um dia de cada vez. Uma outra coisa, para fluir na unção do Espírito de Deus. Por isso a gente precisa de ter uma mente renovada. E por último, para que a vida seja leve. Diga, a minha vida precisa ser leve. E eu finalizo aqui essa palavra, nessa noite, dizendo que se nós desejamos ter uma vida extraordinária, para alcançar isso, decida tornar-se a pessoa mais confiável e verdadeira que você já conheceu. É uma escolha. Amém? Podemos trilhar esse caminho, nos tornarmos pessoas assim? É um exercício diário. Olha para mim, por favor. Todo dia eu preciso desejar isso. Porque em algum momento eu vou ser tentado a não ser alguém de confiança. Eu vou ser tentado a falar de alguém pelas costas. E eu não vou fazer isso. É uma escolha que eu fiz aos pés do Senhor. Descubra que o maior sacrifício tem a ver com obediência. Obedeça.
Obedeça, obedeça, obedeça o Senhor. Não obedeça a homens. Obedeça o Senhor, obedeça a sua palavra. Obedeça a homens se os homens estiverem respaldados pela palavra. Porque se eles não estiverem, você não tem que obedecer. Deu para entender? Então, o seu pastor precisa de ser alguém obediente a essa lei. Se ele quer ser digno de ser ouvido e respeitado por você, abra-se para um contínuo processo de crescimento nos relacionamentos. O mundo é feito de relacionamentos, de amizades. Que bom pelos amigos. Graças a Deus pelos amigos. E por último, disponha-se no exercício contínuo da renovação da sua mente. Diga todos os dias: Pai, eu quero viver uma vida extraordinária, então muda a minha mente, transforma a minha mente, lapida a minha mente, faz o que o Senhor quiser fazer aqui no meu coração, na minha mente, mas faz o que está no teu coração. Amém, gente? Vamos ficar de pé no nome de Jesus.